Bem, nós que já estamos aqui podemos retomar, né? Socializar com os que não viram a nota que Gustavo colocou sobre o corte no financiamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o qual é realmente preocupante. Gustavo, não sei se você quer comentar muito rapidamente sobre isso. De acordo? Não sei se vocês me ouvem. O que eu soube de manhã cedo foi isso. Me confirmaram ao meio-dia alguém que falou com uma pessoa da Corte Interamericana. Se suspendeu o financiamento e precisa examinar por 90 dias a eficácia do sistema interamericano. E que essa corte provocou repentinamente a perda de emprego de várias pessoas, mas especialmente, segundo a notícia que me passaram de manhã cedo, das pessoas encarregadas do tema de povos indígenas e afrodescendentes. Então, isso é o que eu sei, eu não tive mais informação. Ou, presta atenção. Então, a gente tem que ficar atento, né? Se é assim, obras são amores, não boas intenções, né? Sim, exatamente. Eu fiquei muito preocupado porque foi na minha vida de advogado, de estudante, a gente trabalhei em direitos humanos no conflito armado de El Salvador e bem, a gente sempre tem casos abertos ainda, dependendo da época da guerra. Então, sim, é preocupante porque é uma instância, né? Especialmente com o tema de povos indígenas atualmente. Então, vamos ver que resultados tem. Bem, sim, agora que está. Temos que ficar muito atentos, porque justo os povos indígenas são nos setores que os direitos humanos são mais os mais violados, né? Sim, com certeza. Então, se reduzem as possibilidades de defesa e estamos em sérios problemas. Não pode ir em frente. O que eu ia dizer é que, com relação ao tema, eu estava muito otimista com o tema da prática do controle convencional e de que a sentença da Corte são erga omnes, ou seja, não só obrigam as partes envolvidas num caso, mas também a todos os signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, por isso a gente sempre confiou na jurisprudência e tinha uma atenção muito especial com relação ao tema de direitos indígenas. Então, bem, é duro, né? A gente tem que esperar para ver o que acontece. Bem, muito obrigado pelo aviso. Talvez até entrando um pouco na matéria, né? O fortalecimento das instâncias nacionais e internacionais de defesa dos direitos dos povos indígenas devia, evidentemente, ser um assunto em questão, né? Não dar como resolvido, porque com certeza o retrocesso dos direitos indígenas sempre é uma possibilidade muito factível. Bem, então vamos dar início à sessão de hoje, que trata, ou de acordo com o programa, a questão era ver o desenho internacional das línguas indígenas, né? O que trata, sua pertinência, ademais. Ainda que ontem, na conversa de ontem, já tivemos, se vocês querem, uma primeira aproximação muito interessante sobre esse mesmo tópico, né? Particularmente, no meu modo de ver, se manifestou algo que não está tão claramente expressado
o quizás sí, pero en Ou otras talvez sim, palabras, mas pero em no outras tan palavras, mas claramente não tão como lo claramente, escuchamos ayer, la como a gente escutou parte ontem, a epistémica, parte ¿verdad? epistêmica, né? Y el vínculo de E o las lenguas vínculo con das la línguas com cultura a y la visión del cultura e a mundo de los visão do pueblos mundo dos indígenas. povos indígenas. Eh, que es un aspecto que debería también Esse é um estar aspecto que deveria quizás más presente, ¿verdad? ter mais Al hablar de la presente, né? centralidad de los Na pueblos. centralidade dos povos. Bueno, primero, Bem, un poco en primeiramente, orden, a lo um mejor pouco na ordem, ya lo tienen ustedes melhor presente, lo casos conocen, vocês já pero têm, já conhecem, quizás mas convenga talvez ver convenha vocês verem la proclamación a proclamação o cómo fue o cómo está ou dicha la como proclamación de está los dita a eh, proclamação del do diseño de desenho los pueblos indígenas, ¿verdad? da década dos povos Esto indígenas. ocurrió, Isso estas aconteceu, cosas deixa que eu se me ver essas atraviesan a coisas que mí me aquí. atravessam aqui. eh, bueno, ocurrió en la asamblea, Bem, en una asamblea general aconteceu na Assembleia de la Geral da ONU ONU en el año no 2020 ano de 2020. y en uno de sus puntos, E el em um dos seus 24, pontos, o ponto vinte e dice quatro lo que de ustedes están o viendo que ahí vocês estão subrayado en vendo amarillito, aí, ¿verdad? é De la sublinhado em Asamblea amarelo, General né? de la ONU, Assembleia Geral da ONU, en la na sesión, no me acuerdo sessão, el número, a não ver, me lembro prestamos do la número, página, vamos a ver vamos ver rapidito, rapidinho. el 23 de enero del 23 de 2020, janeiro de 2020, eh, bueno, la resolución aprobada por la Asamblea General esta, el 18 texto de foi aprovado pela diciembre Assembleia del Geral no 18 de 2019 dezembro de es la 2019, resolución na sua resolução 74, de setenta e diagonal quatro 135, ya estoy cento e aquí trinta e hablando como cinco eu abogado, já ¿verdad? estou falando como advogado aqui, né? Digo, a mí me da risa porque no soy abogado, me suena muy raro. E como Bueno, eu não pero sou es ahí para advogado, que é muito tengan el estranho para mim. dato Mas é esse o número, para que preciso, vocês tenham um dado para preciso, que tengamos para que a gente la tenha a información precisa informação precisa o puntual. ou pontual. Y lo que dice es esto, E o que está escrito é isso, o que en esa seguinte: sesión nessa y en esta sessão e resolución del nessa punto resolução, no 24, ponto vinte e la quatro, Asamblea a General Assembleia Geral proclama proclama en el periodo que ya o sabemos período que a gente já como Decena sabe Internacional como de las Lenguas Década Indígenas Internacional dos Povos a fin Indígenas, a de fim llamar de la chamar a atención, dice, ¿no? atenção Sobre la grave pérdida de sobre a lenguas grave perda de indígenas línguas y la indígenas e a necesidad apremiante necessidade conservarlas, de revitalizarlas y conservar, promoverlas revitalizar e y de promovê-las adoptar e de medidas adotar urgentes medidas a nivel urgentes a nacional e nível nacional e internacional internacional y invita a la UNESCO e a que convida a actúe como Unesco para que organismo atue coordinador como del organismo diseño coordenador dessa en década, colaboración con el em Departamento de colaboração com o Asuntos Departamento Económicos de de Assuntos Econômicos la Secretaría, da ¿no? Secretaria, né? Pero así es como la Asamblea Mas assim é a proclama Assembleia ese diseño y luego deja e a la logo UNESCO deixa a encargada de Unesco darle encarregada de forma, dar ¿no? forma a ela, né? Y además invita a los E além do Estados mais, miembros de convida os la ONU, Estados-membros de la da ONU, Organización de da Estados Organização de Americanos, Povos Estados, Americanos, de eh, Estados, a Organización de las Naciones Organização das Unidas para Nações Estados Unidas para miembros os de esa Estados-membros organización, dessa organização, a que consideren la a que posibilidad considere a de establecer possibilidade de estabelecer mecanismos nacionales mecanismos nacionais con fondos com suficientes fundos para que celebre suficientes con para éxito que el Diseño celebre com Internacional êxito de a las década Lenguas internacional Indígenas das en povos indígenas, das colaboración línguas con los indígenas, em pueblos colaboração com os y povos, invita a los pueblos e como invita os dueños povos de sus lenguas a como que inicien donos das suas y línguas para que elaboren medidas iniciem e apropiadas elaborem medidas para celebrar apropriadas el para diseño celebrar internacional. essa década internacional. Bueno, Bem, invita a los convida estados a aos que estados a que provean los fondos para provejam que os se pueda fundos llevar el para que diseño, ¿verdad? possa Era lo que tornar ayer prático essa década, señalaba né? Era isso que ontem pues a nuestra nossa compañera de companheira da Bolivia Bolívia apontava acerca de la falta de fondos acerca da falta de fundos para esse en tipo todos de los lados políticas, ocurre, né? ¿verdad? Que em todos os lugares existe, né? Pero hay la conciencia de que es Mas necesario é a el consciência de que financiamiento. é necessário financiamento. Y la última E a parte, última la parte, a participación de los propios participação dos pueblos, ¿no? próprios povos, né, En este proceso. nesse processo. O sea, son dos aspectos, pues, São dois que aspectos que son importantes a tener en cuenta, que são deberían ser importantes levar em parte consideração e que deveriam se de, aproximar de lo que finalmente do fue que, o cómo se planteó como foi el, feito
el DILI, ¿verdad? Para decirlo en corto, el Diseño A Internacional de década los internacional dos povos indígenas. Eh, bueno, que se formuló Foi formulado en buena medida, em grande o se parte, planteó en un, foi planteado así num se llamó, evento de alto nivel evento de alto nível realizado en la Ciudad de realizado na México Cidade do México y que tenía el e que propósito, el tinha o tema de construir un objetivo, o diseño de tema acción de para las construir uma lenguas década de indígenas, ações ¿no? para as línguas indígenas, né? Ahí están pues, algunos de los Aqui participantes tem alguns dos participantes y, y en los planteamientos e no que lo que oriental, ¿no? Ayer no que foi orientado ontem en el video que vimos, no vídeo que a pues gente más viu, o menos es esto mismo, é ¿verdad? mais ou menos aquilo, No, né? no tiene mucho Então não caso tem muito mais detenerse en ella, necessidade es lo que de dice de deter-se una manera nisso. resumida, É o muy, que o vídeo disse de uma forma resumida, de manera sucinta y de forma muy sucinta e bien lograda, muito bem el feita, né? contenido No del conteúdo diseño, da los década, propósitos, os las líneas de propósitos, acción as linhas de ação y las, en fin, los principios e y os orientaciones, princípios e como se dice aquí, orientações, como se diz aqui, del mismo diseño, ¿no? dessa própria década, né? Que son los que escuchamos É ayer o y que a que gente ya, ouviu bueno, ontem e ya no talvez, tiene mucho como já não tem muito caso de tenernos motivo de ahí. nos deter nesse ponto, Quizás quizás solo para talvez só para enfatizar una vez más enfatizar mais lo de uma la vez centralidad de los a pueblos centralidade indígenas, dos povos que indígenas, pues que depende cómo lo entienda depende de cada quien como cada y es pessoa entenda, mas la orientación que é a se pueda dar. orientação que vai se dar. Estos son los principios Esses são os generales princípios o lo que la gerais, ou que a UNESCO planteó, Unesco ¿no? planteou, né? Pero Buscou. a partir de esta Mas a iniciativa de partir la dessa UNESCO, iniciativa da cada Unesco, país cada país eh, bueno, se le invita a cada é país para que convidado para organice que un organize plan de acción um plano de para el ação diseño, es para decir, essa que década, establezca né? Que estabeleça cuáles van a ser las acciones, quais vão ser as con qué ações, prioridades, com con quais qué principios, prioridades, con com qué quais objetivos princípios, com quais objetivos, para lograr. para atingir os objetivos, Yo né? ya les había mencionado que Eu hay já un mencionei que existe um plan de acción plano de para ação para México, o México. y quién sabe si se pueda llevar a cabo por Talvez razones seja possível levar a cabo que a lo por mejor comento más adelante. razões que mais para frente eu vou Sabemos también comentar. que en Bolivia tiene Sabemos uno, também que a nuestra Bolívia compañera tem, nos hizo pelo saber que ayer, nossa incluso lo companheira compartió. nos fez saber ontem, inclusive Por compartilhou cierto, lo conosco. perdí Com porque lo certeza compartió por el chat eu vi pelo que ela compartilhou no chat del evento, do ¿verdad? evento, né? Yo pensé que lo había Eu compartido pensei en que tinha el chat compartilhado no del chat do diplomado curso. y entonces pues no lo bajé. Então, eu não baixei A aqui. ver si luego nos los puede compartir Deixa de eu ver se nuevo já é possível por compartilhar de acá. novo por aqui. Eh, bueno, como decía, a mí me parece que ese es un Bem, como eu aspecto dizia, eu importante acho que que é um tiene que aspecto ver importante que con tem a ver un esfuerzo com por um esforço fortalecer, por incluir la fortalecer e participación de incluir a los pueblos participação dos povos en la formulación na de las formulação das acciones ações para el diseño. para essa década, né? Acciones que Ações deberían que deveriam concretarse en los se planes de acción concretizar nos de planos de cada ação de país. cada país. Ahí es donde deberían Aí é participar onde además, deveriam ¿verdad? participar melhor, né? Y de esa manera, pues ir E dessa forma recogiendo ir desde recolhendo la planeación de las desde o acciones planejamento das ações, su sentido y seu orientación, sentido e contar con la orientação, contar com a participación de los participação dos propios próprios pueblos. povos. Primer cuestión, ojalá que A primeira que questão, alguien se anime tomara que a alguém se anime contarnos de sus a nos respectivos contar seus países. respectivos países ¿Qué como é sabe sobre feito. O esto? que você ¿Hay sabe sobre planes isso? nacionales de Existem planos acción? nacionais de ação, ¿Participaron los pueblos os povos indígenas indígenas en participaram ellos, etcétera? nisso, etc. Eh, bueno, el objetivo general es Bem, o objetivo geral é que bueno, detener la pérdida de las lenguas deter nacionales, um ¿no? pouco a perda de línguas indígenas, né? O sea, y por lo tanto, acciones Ou para seja, conservarlas, ações para revitalizarlas y conservar, promoverlas. revitalizar e promover. Y hay una serie de E existe objetivos uma série de específicos de objetivos esta serie. específicos dessa década.
de nuevo no los voy De a novo, eu não leer, vou los voy a ler, pasar aquí eu vou passar rápidamente aqui para que rapidamente para lo que recuerden. Es lo que vocês se vimos lembrem, é o que en vimos el no, video. no vídeo. Eh, no, esto es importante, integrar Não las é tão lenguas importante indígenas integrar as línguas y indígenas en los marcos y mecanismos nos marcos mundiales e de mecanismos desarrollo mundiais de sostenible. desenvolvimento sustentável. Eh, es- bueno, es obvio, ¿verdad? El É óbvio, sentido y la né? Esse importancia sentido, a de eso importância y el disso desarrollo e o de desenvolvimento de políticas que políticas enlacen que la envolvam diversidad a lingüística o diversidade las lenguas linguística ou as indígenas en línguas particular indígenas, mais con particularmente, los marcos y com os mecanismos marcos para e el desarrollo mecanismos para o sostenible. desenvolvimento Por sustentável, ejemplo, né? Por exemplo, educación, a educação, ¿verdad? né? Donde lenguas y Onde desarrollo línguas e sostenible desenvolvimento sustentável se han integrado. são integrados. Sistemas de Sistema justicia de justiça y los diferentes e aspectos os o diferentes ámbitos de esa aspectos ou sociedad âmbitos da se incluyen a las sociedade lenguas são indígenas, incluídas pelas línguas indígenas. educación inclusiva A educação y equitativa inclusiva e de calidad, equitativa, vida sana, en fin. enfim. Eh, las lenguas están As en línguas todo, estão ¿verdad? em Forman tudo, né? parte de la Formam vida de la parte da sociedad vida da toda y sociedade por lo inteira e, tanto portanto, estimularlas, protegerlas, estimular, desarrollarlas proteger, desenvolver significa buscar significa buscar incluirlas incluir un poco um pouco nos en diversos, todos esos em todos esses aspectos aspectos da vida de la vida social. social. Eh, bueno, Bem, es el documento que ustedes o tienen documento que vocês têm en en carpeta de na apoyo. pasta de Espero apoio, los que no lo hayan, los que no conocieran, no os que hayan não tenido conheçam, não oportunidad de tiveram leerlo, lo van oportunidade a de poder ler, leer vão ahí poder ler con aí algún cuidado y vale com la algum pena cuidado e vale a pena, porque aunque en un porque ainda lenguaje un que numa linguagem tanto um tanto burocrático, eh, um una, pouco difícil, coge o sí abarca más bien abarca, né, los aspectos os más aspectos mais importantes y más importantes e pertinentes mais para pertinentes para eh, la a conservación de las lenguas conservação das indígenas. línguas. Tengan en cuenta que Leve em este consideração documento que se esse hizo con la documento foi participación feito com a pues, de participação muchos de expertos, de gente muitos con muchísima experiencia especialistas, pessoas en com este muita campo. experiência nesse O campo. sea, no es una Ou cosa seja, não hecha é por uma solo coisa por feita só por sino un burocratas, né? documento É um bastante bien documento pensado, bastante bem lo que no lo pensado, hace o que perfecto não y torna ele seguramente, como alguna perfeito. vez Com certeza, lo como mencioné aquí eu mencionei aqui semana algumas pasada, vezes, na ¿verdad? semana passada, inclusive, Las políticas as políticas lingüísticas dicen muchas linguísticas cosas, falam muitas dicen lo coisas, que dicen, falam aquelas pero coisas que callan falam, lo mas que callan. se calam em Y algumas también a coisas. veces hay que Então, tener, às vezes a poner gente tem atención que a lo levar que em callan, ¿no? consideração o que elas Por não falam, ejemplo, o que elas se les calam. decía yo, Como, por exemplo, falava uno no ontem, percibe con toda você não vai claridad notar com toda la claridade inclusión a inclusão de, de, del do pensamiento, de la visión pensamento, de da los visão propios dos pueblos próprios povos en, en este, nesse, en este esfuerzo del nesse sexenio esforço da internacional. década internacional. Por ejemplo, Por el exemplo, o segundo segundo punto aquí o ponto párrafo, aqui, o parágrafo, bullet, ¿verdad? Dicen, ponto de bala é: deberían llevarse a cabo nuevas iniciativas deveriam-se en materia levar de a cabo novas planificación iniciativas em matéria de lingüística planejamento en linguístico cooperación con em los pueblos cooperação com os indígenas, povos indígenas. haciendo hincapié en la formación y Fazer a certificación de formação e certificação de profesionales profissionais cualificados de lenguas qualificados de indígenas línguas en indígenas lexicografía, em interpretación, lexicografia, traducción y otros interpretação e campos tradução e outros especializados. campos que Lo estão que, utilizados. si se acuerdan, en O el que vocês video se talvez llama se lembrem no la vídeo se chama capacitación a o formación capacitação ou profesional, ¿no? formação profissional, né? Priorizar las lenguas y Priorizar as conocimientos línguas e indígenas conhecimentos en las indígenas nas políticas políticas lingüísticas. linguísticas. Por ejemplo, una É, por cuestión de exemplo, uma términos. questão de Priorización de termos, las lenguas priorização das y los línguas e os conocimientos indígenas. conhecimentos indígenas. Mm, Conocimientos, eh, Conhecimentos, ¿qué quiere decir? o que Bueno, a quer mí me dizer interesa, bem? la verdad, a lo A, mejor a estoy mim, exagerando. En sentido eu amplio, estou exagerando, no conocimientos, la sentido fe, amplo, la intuición del conhecimentos, mundo, a lo visão de mejor ahí mundo,
entran entram conocimientos, como ¿no? conhecimentos, né? Eh, es un, como ven, es un tema muy É um amplio, ¿no? tema muito Educación es lo amplo, que né? vimos, lenguas Educação, que indígenas, vimos, línguas justicia, indígenas, servicios justiça, públicos, serviços públicos. eh, en relación con el cambio Com relação à climático y mudança a climática e à biodiversidad, biodiversidade, y en fin, todas las enfim, preocupaciones todas as que la preocupações sociedad que a sociedade internacional tenemos internacional acerca de temos la acerca da degradación del degradação medio do ambiente meio y como ambiente nos acaban e, de informar, e como nos y ha acabam de generado una informar, em especie de geral, é uma espécie de degradación, ¿verdad?, de degradação, las né? Das instituciones que instituições protegen que protegem pues, la calidad de a vida de la qualidade de sociedad. vida das sociedades. Y E se espera que se esto, espera que el isso, Gili pueda avanzar en ese que sentido. a década Ahora, possa avançar nesse por ejemplo, sentido. este otro, lenguas Agora, por indígenas exemplo, para mejorar la salud, as las línguas soluciones indígenas para y melhorar a la cohesión saúde, social essa é uma questão y la social respuesta e a humanitaria. resposta humanitária. Todos son Todos planteamientos muy são pertinentes. Ahora, planteamentos en los muito proyectos pertinentes. Agora, os nacionales, projetos no nacionais, não necesariamente todo necessariamente se puede tudo atender. pode ser atendido. Dependerá de cada país Dependerá de cada qué es lo país, que o prioriza, que é que ele prioriza, eh, cuáles son las quais são as necesidades, los aspectos necessidades, os más aspectos urgentes a mais atender urgentes o cuáles son los a aspectos que atender, están en ou quais são os condiciones aspectos que estão em de condições de atenderlo. atender, né? Probablemente no se puede atender Provavelmente não é possível todo, ni atender siquiera tudo, en los nem 10 sequer años. nos 10 anos. Por eso es Por isso que é interesante o importante interessante ou conocer importante cuáles conhecer son los quais planes de são os acción por planos de país ação y por sus países prioridades. e suas prioridades. Si me permiten, Se vocês me entonces permitem, pongo a então manera de vou ejemplo colocar como um exemplo para luego ver lo para que em ustedes seguida ver tengan o que 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 decir. vocês tenham que dizer. El plan de acción O de plano de ação México, do México, eh, bueno, consideran varias cosas, bem, ¿verdad? Pero consideram várias coisas, né? Mas no más rápidamente. não mais Este, rapidamente. esta gráfica lo que Esse muestra gráfico es que ele el mostra é número o de número de hablantes de lengua falantes de língua indígena indígena, de acuerdo con de los acordo com censos os de población. censos de população. De De 1895, cuando se empezaron a 1895, quando registrar, começaram a hasta el registrar, 2020, que até es o el último 2020, que que é se o levantó. último Y ano que como foi ven la levantado. línea, E en como vocês términos veem a linha, em generales, termos sube. gerais, sube, Hay allí una sobe. pequeña caída a Tem a partir pequena de queda a partir de 2015 para acá 2015 para cá, y vamos a ver e a cómo gente vai sigue ver después. como segue depois. Y bueno, no sé si Bem, eu não notan, sei a se partir vocês de, percebem, a partir de. oh, quiero marcar algo, Eu quero quiero ver marcar aquí cómo le aqui, eu llaman. quero ver. ¿No? Bueno, en Em 1970, de 1970, de 1970 1970 a a 1980, hay un 1980, salto casi existe um vertical. salto quase vertical. Es decir, pasaron Ou de seja, más o menos passaram de 3 mais ou menos millones 3 en 70 milhões em 70 a registrar a más de 5 registrar mais de millones en 5 milhões em 1980. 80. Eso Isso demográficamente, demograficamente, según me han explicado los segundo demógrafos, es os imposible, demográficos ¿verdad? falaram, é impossível, né? No puede ser. É Ah, impossível. y gracias, Yasmín, por compartir el documento. E obrigado por compartilhar o Son, documento. o sea, eso es Isso imposible é impossível, demográficamente. O sea, demograficamente algo falando. pasó. Então, aconteceu alguma Hay coisa. varias interpretaciones Tem várias posibles, interpretações pero, possíveis, en fin, mas, los censos enfim, os censos eh, reflejan refletem no não necesariamente la necessariamente a realidad, en este caso, realidade, no nesse necesariamente caso, não registra necessariamente registra realmente el número de realmente o hablantes. número de Por falantes. ejemplo, una de las Por exemplo, interpretaciones uma es das que, interpretações é que dado que entre el 70, entre 1970 y 70 e 1980 hubo una 80 ebullición, unos existiu movimientos uns indígenas movimentos muy indígenas fuertes, una muito gran fortes, uma politización grande politização del movimiento
dos movimentos indígenas. Então, muitos indígenas que se escondiam, negavam, não se reconheciam, falavam sim, agora eu sou indígena. E isso levantou o censo, provavelmente. Ou questões metodológicas. O censo foi feito de forma melhor, não era feito antes também. Também tem outros elementos para a gente pensar como. Mas a questão é que sobe, né? De acordo com isso, no caso do México, a gente está perdendo as línguas indígenas. De 1895 tínhamos 2 milhões de falantes. Atualmente, em 2020, tem 7 milhões de falantes. Bem, o número aumentou muito, mas o que diminuiu é a proporção de falantes, ou seja, a população indígena é muito menor agora que em 1895. Em 1895, esses 2 milhões eram mais ou menos 20% da população total do México. Atualmente, esses 7 milhões são 5% da população do México. Outro aspecto importante para as políticas linguísticas, o bilinguismo. Na verdade, o que isso registra é a porcentagem de falantes de língua indígena que declaram que também falam espanhol. Essa é uma resposta a uma pergunta do censo, né? E veio crescendo. Já está chegando próximo de 90%, ou seja, 9 a cada 10 falantes de língua indígena no México atualmente fala espanhol, ou diz falar espanhol. E considerando que se falam espanhol, já não se considera muito necessário dar atenção para essas pessoas na língua indígena, o efeito não é muito bom mais para as línguas indígenas, né? Quando falamos que as línguas indígenas estão se perdendo, tem mais a ver com isso aqui, de uma perspectiva do censo, né? Não sei se é possível entender esse gráfico aqui. Tem grupinhos de colunas de cores, né? Cada grupinho corresponde a um grupo de dados. O primeiro grupo corresponde às crianças de 5 a 9 anos. O segundo para crianças de 10 a 14, até chegar no último, que são as pessoas que têm 50 anos ou mais. Dentro de cada conjunto, a primeira coluna corresponde ao ano de 1990, a seguinte está vermelhinha a 1995, a amarela a 2000, azul mais claro para 2005, a verde para 2010 e a última para 2020. O que que isso significa? Significa que no grupo de dados de 5 a 9 anos, no censo para 1990, as crianças entre 5 e 9 anos eram 14% da população falante de língua indígena. Na última coluna do grupo de 5 a 9 anos, significa que para 2020, as crianças nesse grupo de dados eram apenas 7,5% da população. Ou seja, que em 30 anos,
passaram de ser 14% para 7%. Caíram essas crianças mais menorzinhas, né? Vamos para o último grupo de mais idade. Em 1990, a população falante de língua indígena com 50 anos ou mais era algo como 17%. Para 2020, esse grupo era, era 29% da população falante de língua indígena. Ou seja, cada vez menos crianças falam a língua indígena. E os falantes se concentram nos mais velhos. E a pendência inicialmente, em algumas poucas décadas, aí daqui a pouco já não chega mais falantes de língua indígena, quase todos os falantes vão se concentrar nos grupos de maioridade. E um pouco, aos poucos, essa é a tendência na maioria dos países. Agora, isso está concentrado nacionalmente. Não é assim exatamente em todas as partes do México. Existem regiões onde as crianças seguem aprendendo a língua, todas as crianças sabem as idiomas, seguem aprendendo, seguem vendo. Transmissão intergeracional segue existindo. E são línguas com muita vitalidade oral, né? E existem regiões onde sim, é muito difícil, pior do que a gente está vendo aqui no gráfico. Essa é a média nacional, Sandro. Ou seja, são as piores e são as muito melhores, ou muito... Mas a tendência geral está nesse sentido de quando falamos que as línguas indígenas estão se perdendo, o que se observa são dados como desse tipo aqui. Mas, como eu digo, nem todos os lados é igual. E a gente desenha políticas para responder a esse gráfico aqui. A gente vai passar por alto que existem situações muito diferentes no campus, nos terrenos, nas comunidades, né? Não podemos olhar somente com a visão geral, olho de pássaro ou com critérios muito gerais. Então, sim, quando a Unesco aponta que existe uma perda alarmante de línguas indígenas, é verdade em termos gerais, né? Nem todos os lugares é a mesma coisa, tem línguas que têm vitalidade muito maior, e, portanto, temos que aproveitar essa vitalidade para seguir estratégias que a fortaleçam. Agora, existe também, com certa frequência, a ideia ou a prática de responsabilizar os pais de família pela transmissão ou não da língua. Ou seja, se as crianças estão abandonando seus idiomas, os pais de família costumam ser apontados como que não tiveram cuidado, atenção de transmitir o idioma aos seus filhos. Na verdade, existem fatores de outro tipo. Esse gráfico aponta um pouco disso por causa do México. Mas provavelmente acontece de forma similar em vários outros lugares. Essa é a população migrante dentro do país, até 2015. A linha escura, preta, é a população falante de língua indígena e a outra é a população não falante de língua indígena. E o que isso aponta é, olha aí bem,
A linha de baixo de 5 a 9 são os grupos de idade que a gente 10 a 14, 15 a 19 e assim, é a idade. A população de 10 a 14 anos, presta atenção, é quase uma linha vertical. Nessa idade, migram, eles vão embora, né? Vão para outro lado trabalhar. E o pico está entre as pessoas jovens de 20 a 24 anos. Em geral, se vocês veem assim, a partir dos 15 anos até os 35, 34, a população sai. Isso geralmente supõe falar espanhol. Então, o efeito da migração é um fator não linguístico que impacta duramente na manutenção ou não das línguas indígenas. Então, quando falamos de perdas das línguas, não é só a transmissão intergeracional. Em certo sentido, a transmissão é como um cinto. Essa década vai me permitir, se uma pessoa vai para o hospital, toma o- os, os exames básicos, né? O pulso por minuto, a temperatura, a pressão arterial, são os indicadores básicos. A transmissão intergeracional também é um indicador básico da saúde linguística de uma comunidade. Se não transmite, a gente está com problemas. A gente tem que colocar na terapia intensiva, tem que estabilizar para que se transmita, para que não se perda. E às vezes eles pegam um dos indicadores para estabilizar, para ver o que aconteceu com essa estabilização. Qual é a causa disso? E com a transmissão intergeracional acontece mais ou menos assim. Por que que para de transmitir? Bem, um pouco por isso, né? Imaginem os jovens que saem para trabalhar fora e com frequência encontram um namorado, namorada, e com muita frequência essa namorada, esse namorado não é falante de inglês. E dependendo de onde fiquem, vai ser a língua que se transmite ou não. É um pouco mais complicado, né? Não estou dizendo que porque migram vão parar de falar sua língua indígena, porque não é verdade, não é assim. Mas o que eu falo é que é um fator, né? E tem fatores econômicos, sociais, que incidem muito e que são a verdadeira causa da interrupção da transmissão intergeracional. Esse é o meu ponto de vista, vocês podem ter outro, claro, mas eu acredito que a transmissão intergeracional não deveria ser o objetivo das políticas, mas a consequência das políticas. Ou seja, se tem políticas linguísticas adequadas, corretas, vai existir transmissão intergeracional. Se a gente se centra que as crianças aprendam a língua porque não estão aprendendo, mas a gente não se atenta às causas, eu acredito que a gente não vai mudar grande coisa. Mas eu insisto, esse é o meu ponto de vista. Mas isso eu estou tomando como exemplo o caso do México. Então, para atender as questões como estão no México, eu quero ver os objetivos. O que que a gente deseja atingir com a semana de, ou com a década das línguas indígenas, mas no México? Como estabelece o programa, colocar numa posição central, o que vocês estão vendo aqui, né? As comunidades indígenas na década, implementação e segmento das ações de planejamento linguístico, facilitando sua organização e articulação.
estabelecer as bases para a construção de um Estado plurilingüe. Não nação. A Constituição mexicana diz que somos uma nação plurilingüe. Somos uma nação onde é composta por povos que falam muitas línguas, mas o Estado só fala espanhol. Ou seja, tem uma língua oficial, afinal de contas, né? Então, o Estado só fala espanhol. Todos os assuntos do Estado, justiça, administração, registro civil, parlamento, educação, serviços sanitários, o exército, tudo funciona em espanhol. O Estado é monolíngue. A ideia é ir construindo e sentando as bases para que o Estado não seja monolíngue, que funcione, que tenha lugar, que tenha espaço no Estado para as línguas indígenas. A gente pensa que isso pode ajudar a legitimá-las, a dar espaços públicos e, portanto, a impulsionar mais, criar melhores condições para que se falem e a vida pública do país. Promover e generalizar o bilinguismo como uma forma de vida habitual em todos os âmbitos sociais. Agora não é bem assim. Pelo próprio estado ser multilingüe, tudo na sociedade acontece assim. Inclusive nos âmbitos das atividades privadas, trabalho, comércio, transporte, tudo acontece em espanhol. Não tem bilinguismo, nem sequer na sinalização. Há anos eu colocava um exemplo, uma possibilidade com estudantes meus. Imagine que em um banco, os falantes de língua indígena nessas zonas onde ele tem atendam no seu idioma. Não é tão difícil, né? Isso seria uma forma de fazer o bilinguismo em um banco, atender as pessoas as suas transações na sua língua. Os bancos aqui são todos privados. A imensa maioria dos bancos são privados. E olhem o que aconteceu em uma filial de um banco em uma comunidade falante de Bisteco. Chegou uma pessoa que falava a língua indígena, simplesmente contrataram um caminhoneiro que falava daí. Então, sem que ninguém dissesse nada, nenhum projeto, nada, essa pessoa começou a atender as pessoas no idioma tradicional, no idioma indígena. Não era nenhuma política, era só a realidade se impondo ali. O efeito foi que os que tinham conta em outro banco, porque existia outro banco, outra filial de outro banco, foram mudando para ele. Então tudo começou a funcionar na língua indígena do Esteco. Foi um grande sucesso, tanto que para essa pessoa que entrou como banqueiro, virou gerente dessa filial. Interessante, né? Bem, generalizar o bilinguismo como uma forma de vida habitual em todos os âmbitos sociais. Angélica, você quer falar? Sim, boa tarde. Justamente com o que você comentou do banco desse menino, onde ele virou a participação da língua indígena, eu estava lendo há pouco tempo um documento do Conselho Nacional de Avaliação que a gente tem aqui no México, que olha a população multidimensional e fazia uma análise justamente dos programas dos âmbitos de bem-estar que se estabeleceram em diferentes zonas do país e que estão nas comunidades indígenas. E uma coisa que me chamou a atenção especialmente foi que uma das recomendações, e também um ponto que foi um ponto muito forte, é que as próprias comunidades
diziam que os banqueiros deviam falar em línguas indígenas porque para eles seria mais fácil poder aprender como usar essas línguas indígenas. Então, para mim, foi uma coisa muito importante que as nossas comunidades estejam dizendo: é uma necessidade que eu tenho para usar minha língua, e se vocês podem fazer para mim é muito importante. E isso foi estabelecido nesse documento onde diz, bem, as áreas de melhores aparados são os bancos. Então, isso foi um ponto para mim muito particular, isso, ter essa presença das línguas indígenas em outro aspecto que já são os bancos, né? Se fala da escola, se fala de outros aspectos, né? Mas dos bancos também me surpreendi. Acho que por aí o documento é uma cláusula muito, muito pequena, mas faz alusão às línguas indígenas, como se podem usar nos bancos e nas caixas eletrônicos. Estupendo. Eu também estava ouvindo há pouco que no sistema público de saúde começa a existir já em números importantes pessoal sanitário que fala língua indígena. Ou seja, existe cada vez mais a consciência da necessidade de dar esse espaço às línguas indígenas, que significa, por um lado, fazer o Estado um pouco mais ou menos monolíngue, mas generalizar o bilinguismo como uma forma de vida habitual, como algo normal, né? Em todos os âmbitos sociais. Na Catalunha, nos anos 60, existia um termo de normalizar as línguas. Falavam do catalão, torná-las normais, que seu uso seja uma coisa normal. É um pouco a ideia. Agora, no gráfico que eu mostrei há alguns minutos, o bilinguismo é muito grande, né? A maior parte das pessoas falantes de língua indígena também fala espanhol. Mas não por isso a gente tem por que negar o uso da língua nesses espaços de saúde, de banco, de comércio e educação, claro, justiça. E não só como tradutores e intérpretes, né? Porque isso funciona só para os que não falam a língua, mas os que falam espanhol, às vezes não muito bem, também têm direito de falar sua língua, por exemplo, ser julgado, ser atendido no banco ou em qualquer lugar na sua língua. Isso lhes daria uma grande legitimidade para as línguas e ajudaria muito a melhorar a situação, a legitimidade das línguas indígenas e a confiança para falá-las, né? E no final, criar as condições para reanimar o uso familiar e a transmissão intergeracional das línguas, o ponto mais básico, né? A gente diz que se não se transmite, a gente está em sérios problemas. Temos que assegurar de que sim exista. Revitalizar o uso vital das línguas a nível comunitário, regional, né? E por uso vital, a gente quer dizer o uso oral, né? Habitual. Que se fale habitualmente, que seja língua de uso diário. E isso significa que é uso oral, a nível comunitário, regional, coletivo. Não deixar que o espanhol, o português substitua nos espaços onde vai incidindo. Por exemplo, nas rádios. Existem rádios comunitárias em língua indígena em muitos lugares. Isso reforça o uso vital, habitual das línguas. Então, se pode falar na rádio, se fala de tudo, né? Se fala de cultura, se fala das notícias, se fala das coisas regionais, comunitárias, se fala tudo e se utilizam as línguas tradicionalmente. Então, os próprios idiomas vão se enriquecendo, vão se adaptando, vão se atualizando e, portanto, vão se fortalecendo, né? Revitalizando. E promover o uso institucional das línguas
nas três ordens de governo, a partir do critério de pertencimento, ou seja, onde seja pertinente, né? Tem línguas com muito poucos falantes, onde, por exemplo, a presença de línguas indígenas a nível federal ou estatal não tem muito sentido. Bem, esse é o caso do México. Por aqui, finalmente, eu não sei se Yasmin compartilhou conosco o texto da Bolívia. É Jasmine, né? Não tô falando mal seu nome, não, né? Não, não. É exatamente isso. Por que você não comenta conosco o que você conhece desse documento da Bolívia? Se é que você conhece com algum detalhe. Claro, eu posso procurar para poder mostrar para você, mas vocês têm que me dar uns 3 minutinhos para eu procure e você pode colocar para todos. Perfeito. Vamos vendo. Então, se vocês olharem no caso do México, não se abordam absolutamente todos os temas que é colocado no documento da Unesco, mas busca atender o que está em condições de se realizar naquele país. E aproveitam condições que já existem há alguns anos e vem se elaborando um projeto, um programa que se chama de planejamento linguístico comunitário. A ideia é baixar o projeto do planejamento linguístico a nível da comunidade o mais baixo possível, né? O mais próximo às pessoas. E é claro, com a participação dos povos. Eu, o que se busca é a participação de gente com liderança no local. Porque falar da participação tá certo, mas na prática, o que que isso significa? Quem são, quem toma a decisão em nome dos povos? Varia de uma região para outra, de uma localidade para outra. Aqui, onde a Angélica está, provavelmente a Angélica pode dizer com mais detalhe, mas é um projeto muito interessante e muito importante porque busca justamente a participação das comunidades através das suas autoridades não com cargos, mas autoridade com prestígio, com presença, para tomar decisões e ir desenhando, né? Além do mais que conheçam o lugar e se trabalha de forma conjunta. Não é um planejamento que se fez de cima e se leva para a comunidade, mas se trata de estimular exatamente isso e isso foi se integrando no Plano de Ação do México como parte desse lema, como é? Nada para nós sem nós, né? Como a Unesco diz. E é um pouco isso aí. Então tentam nos ajustar, participar, contribuir aos objetivos dessa década, de acordo com as prioridades e as condições, nesse caso do México, mas cada país tem as suas próprias. Então, o Nicandro está ali, não sei se ele quer dizer algo sobre o planejamento linguístico comunitário, Nicandro. Sim, sim, claro, com prazer. Eu estou comentando sobre o plano de ação do México, que a gente já compartilhou com vocês no chat. Foi uma iniciativa que
pretendia ter a declaração da Unesco, acordos ratificados pelo país, mas com esse princípio da centralidade dos povos indígenas que você mencionou, e o lema de nada para nós sem nós, então justamente o que a gente pensava é como fazer isso, né? Como fazer com que não sejam planos de trabalho ou programas que se façam do escritório de cima para baixo, mas que se busque uma participação constante das comunidades. E é assim que a gente planteou essa estratégia de planejamento linguístico de base comunitária e uma estratégia também dentro desse modelo é a criação, a conformação de conselhos de planejamento linguístico comunitário, ou seja, esse tipo de pessoas que têm um perfil que trabalhou a favor da sua língua, que são ativistas, cronistas dos povos, enfim, homens e mulheres que estão imersos nesses temas, que também estão constantemente na comunidade. Com eles, a gente forma esses conselhos para poder desenvolver uns planos de trabalho, projetos, programas de planejamento linguístico desde a base. Essas pessoas têm muito claramente quais são as atividades, os problemas na comunidade e quais programas, quais projetos poderiam funcionar melhor, quais já foram pilotados. Então, esses programas comunitários de planejamento linguístico. E também mencionar que o próprio plano de ação no México foi construído, como você mencionou, não se construiu de cima para baixo, né? Mas foi feito algo que a gente chama Jornadas Nacionais pela Construção Linguística, onde reunimos essas pessoas, idealmente de todas as regiões do país, de todas as línguas do país, fizemos vários momentos, sessões, e nessas sessões se expunha um pouco o que que é esse processo, a declaração do, do projeto. Então, tinha que planejar e elaborar um plano de ação do México, mas com a participação de todos que fosse elaborado das bases, e foi assim como você foi construindo com essas jornadas de construção linguística o documento chamado Plano de Ação no México, que é muito importante destacar o que já dizia o Estado mexicano, ainda que a nação se reconheça multilíngue, o Estado costuma ter uma língua oficial, porque o espanhol, em todas as atividades, os documentos, o status social é em espanhol. Então, é isso. Como transitar desse estado monolíngue e cultural a um realmente multicultural, multilíngue. E finalmente se obteve aí ao redor de umas 50 linhas de ação que foram identificando essas jornadas, e são as que estão no documento, se declaram propostas, ações que derivam dessas estratégias expostas nas jornadas, da criação dos conselhos, cometendo planejamento linguístico de base comunitária, inclusive continuar com a criação de institutos municipais de línguas indígenas, dos quais existem muitos poucos atualmente no país, mas tem mais iniciativas para conformar agora. Enfim, seria bastante grande comentar tudo isso com mais detalhamento, mas bom, essa é a parte importante, né? O plano de ação do México criado assim, na base comunitária com estratégia, um modelo que se chama planejamento linguístico comunitário, onde esses conselhos vão se formando por língua também, ou por língua ou por comunidade em diferentes nuances, mas são os interlocutores para ir desenvolvendo as atividades ao longo desse projeto, e mas que é um projeto insuficiente para todos esses. Bem, é o que eu poderia comentar. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Yasmin, não sei se já está pronta.
Sim, justo agora eu queria pedir permissão para poder apresentar, compartilhar um pouco com vocês. Vocês vão me avisar se estão conseguindo ver. Sim, sim. Bem, eu vou começar do começo. A gente começou esse livro, como eu compartilhei com vocês, justamente pensando tudo que você estava mencionando com relação à política, direitos dos povos indígenas. Então, esse livro preto tem tudo isso, esses 4 pontos, que é algo da história, né, da Bolívia. Também temos a criação do INPLC, Instituto Plurinacional de Estudos, Línguas e Culturas, faz parte também desse projeto das línguas e é criado graças à Lei 070, a Avelino Elisaldo Pérez e a Lei da Educação também se cria. E temos outra lei, essa Lei 1426, Lei Declaratória das Décadas do Povos Indígenas no Estado Plurinacional da Bolívia. Eu tenho aqui na minha mão aqui para poder compartilhar com base nessa lei. Então, se fez esse plano de ação. Temos aqui a finalidade, a Projeto Internacional das Línguas Indígenas, você já conhece esse projeto. A gente também as políticas linguísticas impulsionadas dos povos indígenas. Nós, da Bolívia, desde 1990, estamos já trabalhando, lutando por essas reivindicações dos povos indígenas. Aqui a gente tem a oficialização também nos idiomas indígenas, que é graças à Constituição Política do Estado, a luta dos povos indígenas, que há muito tempo que estão nessa luta de poder ser oficializados. Essas línguas são 36 as que oficializam, e como castelhano seriam 37, né? Espanhol. A gente tem outras línguas, que é o correniano, carmelitano, que vivem na Bolívia, mas não é tão oficializado ainda. É uma luta também que queremos abrir um pouco a brecha da Constituição Política do Estado para que se possa incorporar esses outros idiomas. Aqui temos também a situação das línguas originárias da Bolívia. A gente diz que a gente tomou o censo de 2012, que temos a nível nacional, que são 27,5% da população aprende a falar um idioma originário, o resto fala espanhol, castelhano, 71%. O problema que temos chave para o silenciamento das línguas é a progressiva interrupção da transmissão intergeracional, como você já tinha mencionado na aula, né? Isso tem relação com o uso insuficiente desses idiomas na esfera pública e institucional em geral e, em particular, na educação. Isso é o que acontece nisso. E aqui a gente já tem como está conformada essa lei e como estamos vendo esse plano de ação, né? Primeiro a gente está olhando como Estado, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Vice-Presidência do Estado Plurinacional da Bolívia, o Ministério da Educação, especialmente a Unidade de Políticas Interculturais e Intracultural sobre multilinguismo. A gente tem o Ministério da Cultura, da Decolonização e Despatriarcalização e o Instituto Nacional de Línguas e Culturas, o IPC. Isso está baseado em 3 grandes comitês, a conformação do comitê diretivo desse década das línguas, né? A gente tem a outra parte que é a Organização Nacional, as organizações sociais que estão dentro disso, a Confederação Sindical Única de Trabalhadores Camponeses da Bolívia, a Confederação Nacional de Mulheres Camponesas Indígenas Originárias da Bolívia, as Bartolinas Cissa. Temos o Conselho Nacional de Abimarcas de Conasul e Conamar. A gente tem a Confederação Sindical de Comunidades Interculturais Originárias da Bolívia. A gente tem a Confederação de Povos Indígenas Originários do Chaco e Amazônia Boliviana, CIDOB. A gente tem a Coordenaria Nacional Comunitária de Conselhos Educativos de Povos Originários. A gente também tem os organismos internacionais, os representantes da Bolívia ante os organismos parlamentares supraestatais. A gente tem o Escritório da Coordenadoria da Residente dos Sistemas Nacionais das Nações Unidas. A gente tem o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas na América Latina e Caribe e membros do Fórum Permanente das Nações Unidas para Questões Indígenas. Então, esses são os 3 grandes instituições que se dividem para poder, não se dividem, são a conformação do comitê.
o Estado, as organizações sociais e os organismos internacionais. Enquanto aqui no plano estratégico, qual é a finalidade do nosso plano estratégico? Como vocês podem ver, a gente tem a finalidade que o plano tornar efetiva a oficialidade das línguas indígenas originárias, consagrada na Constituição Política do Estado e na legislação vigente em matéria de direitos e políticas linguísticas. O objetivo desse plano de ação é fomentar o uso, a conservação e o desenvolvimento de línguas indígenas, garantindo aos povos indígenas originários e camponeses o exercício dos direitos culturais e linguísticos prescritos na Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia e na normativa específica sobre a matéria. Temos 6 objetivos, como eu mencionei ontem. Esses 6 objetivos. Um é conscientizar a sociedade boliviana com seu conjunto sobre a situação das línguas originárias e os direitos culturais e linguísticos dos povos indígenas originários e camponeses. A gente tem outro que é fomentar a transmissão, o uso, aprendizagem e revitalização das línguas originárias em todas as esferas da vida social. A gente tem implementar com os povos indígenas originários e camponeses as políticas linguísticas e culturais estabelecidas na Constituição Política do Estado e na Lei 269. Temos também o quarto objetivo, que é contar com informação atualizada de tipo quantitativo e qualitativo sobre o uso e vitalidade das línguas originárias, tanto na esfera pública como na esfera privada. O quinto objetivo que temos é gerar condições políticas, técnicas e financeiras do Estado para tornar efetiva a oficialidade das línguas originárias. E, por último, estabelecer e implementar acordos bilaterais e multilaterais com os países vizinhos a respeito das línguas originárias dos povos separados por fronteiras nacionais. Esses são os 6 objetivos estratégicos do plano e temos 20 linhas de ação que eu também posso mencionar rapidamente, se não vou tirar muito tempo do professor. Uma das linhas de ação é a salvaguarda das línguas originárias em sério perigo de silenciamento, através de uma lei e plano de ação que declare aos povos e idiomas em desastre cultural e linguístico. Outro que são as rádios comunitárias sob gestão autônoma das NIPIO. As NIPIO são as Nações e Povos Indígenas Originários e Afro-Bolivianos, quer dizer todas as siglas aqui, para a difusão, programas em línguas originárias e fomentar seu uso público-privado. A terceira linha são as campanhas nacionais integrais para a difusão da importância e uso das línguas originárias. A outra é a promoção do desenvolvimento das línguas originárias no mundo digital. O outro é as famílias no seu papel na revitalização cultural e linguística. A sexta linha de ação são as comunidades de falantes, seu papel na recuperação e revitalização das línguas originárias. A sétima é juventudes indígenas e seu papel na recuperação e revitalização das línguas originárias. O oitavo é programas de aprendizagens em línguas originárias. A nove é programa de formação de tradutores e intérpretes. O outro é a formação e elaboração de materiais educativos diversos para apoiar a aprendizagem e uso das línguas originárias. E temos a 11ª, que é a formação e revitalização nas línguas originárias. A 12ª é desenvolvimento de capacidades humanas e profissionais para a revitalização cultural linguística entre os funcionários do IPLC, ILC e dos dirigentes das organizações sociais da instituição onde eu estou trabalhando agora. O outro são as campanhas nacionais integrais para a difusão da importância e uso das línguas originárias. A 14ª é estudos sociolinguísticos sobre o Estado e a situação das línguas originárias. A 15ª é alianças com universidades, centros de pesquisa, institutos de estatística e ONGs para a coleta e análise de dados. O 16º, fortalecimento de capacidade das organizações e comunidades de falantes para a obtenção e análise de dados. A 17ª, o Estado e seu papel no uso público e oficial das línguas originárias.
a 18ª incidência do IPLC em diferentes níveis e instâncias do Estado. 19ª, os técnicos e seu papel no trabalho coordenado com as NIPIO na revitalização das línguas indígenas originárias e a 20ª, Bolívia e os países vizinhos na revitalização cultural e linguística de línguas transfronteiriças. Essa é, em geral, o livro do plano de ação que temos sobre a década das línguas. Também quero agradecer ao Dr. Luiz Henrique Lopes, que também participou nessa elaboração. Muito orgulhoso eu me sinto de poder dizer, porque graças a ele e outras personalidades que nos colaboraram, ajudaram, tanto do Ministério de Cultura, Relações Exteriores, das organizações sociais, dos organismos internacionais, que puderam ver, como vocês vejam, é amplo, é rico, está muito bem estruturado, elaborado. Se vocês podem ver o livro em alguma parte, dizem se tem algum financiamento ou orçamento para a gente poder executar. Nós, como IPLC, estamos, de todas as formas, no nosso âmbito, a nível nacional, estamos batalhando, estamos lutando, mas também é bem complicado quando não tem financiamento, não tem orçamento, não tem apoio de outros ministérios, né? Por exemplo, agora, atualmente, em cada ano, se faz a mudança de presidência pro tempore. No ano passado, 2024, estava o Ministério da Educação, que ainda segue, ainda não foi passado para o Ministério da Cultura, porque começou com a presidência do Ministério das Relações Exteriores, e passou para o Ministério de Educação, e agora está no Ministério da Cultura, e cada ano vai girando, né? Essa presidência. Isso que está escrito aqui na lei. Então, o IPLC está como secretaria técnica, né? E essa é um pouco como eu mencionei ontem, nossos avanços. Não contar com a parte de financiamento, a gente tem essa dificuldade. Como se diz, se dá responsabilidade a todos, mas a responsabilidade acaba não sendo de ninguém, né? Então, isso é o que temos grandes avanços, temos grandes conquistas, mas também essa parte de executar o plano é que está impedindo um pouco a parte de financiamento, a parte dos custos operativos também que demandam, né? Eu sei que temos que fazer gestões, Ministério da Educação, a gente realizou, fomos para o Vice-Ministério da Comunicação também, mas infelizmente nos disseram que tem que ser um plano de ação e vão pedir para outras instâncias para que possam ter pelo menos um espaço, para que possam sair ou fazer as propagandas. Então, nos sentimos um pouco frustrados nessa parte de poder batalhar sozinhos e ninguém assume a responsabilidade. Então a gente bateu na porta do Ministério de Planejamento, onde falamos que esse plano, queríamos que ele também seja objeto que eles coloquem nos seus planos de orçamento, para que eles possam colocar essa década das línguas durante esses 10 anos. É uma luta ainda, seguimos, porque temos que fazer outro relatório para que possam também levar em consideração que isso tudo seja valorizado, possa entrar no próximo 5 anos, 2025 a 2030. Era isso que eu queria dizer, professor. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Bem, muito obrigado, muito interessante. E, bem, com certeza essa questão do financiamento é um problema em todo lugar e existem estratégias diferentes para lidar com isso, né? No México, tem muita gente que busca como se financiar. Bem, eu não sei se aí eu vejo que Nicandro e Sam elas estão com a mão levantada. Nicandro? Sim, sim. Obrigado. Obrigado pela apresentação da Bolívia. Só queria comentar se no final dessa apresentação a gente coincide muito com as linhas de ação que você apresentou 20, a gente tem 50, mas são muito similares. E pensava isso que aqui quem é a responsabilidade da parte financeira? Essa questão da parte financeira é muito similar. Então, as linhas de ação estão declaradas, os propósitos gerais estão declarados,
Inclusive, tem um papel, uma rota estratégica que a gente tem planteando. A gente transformou a data 20 Conselho de Planejamento Linguístico Comunitária. Eles também nos disseram, bem, e quando a gente vai operar, ou com o que a gente vai operar, agora estão se conformando de forma simbólica, sem um recurso, e a gente se encontra nesse mesmo ponto. A gente precisa gerir em outras instâncias para que, pelo menos os conselhos que já se conformaram e que estão já tendo um plano de trabalho a nível comunitário ou linhas gerais de trabalho, que possa ter acesso a recursos para que se opere, né? Um trabalho constante, porque fizeram algumas atividades muito pontuais, um tanto isoladas, no sentido que não tem um segmento constante. E nessa situação a gente se encontra também, que parece que é de todo mundo, mas não é de ninguém especificamente. E falta recurso quando a gente vai para os presidentes municipais, porque a gente mostra que também eles dizem que não é correspondente deles. Ninguém faz a gestão de recursos para esse tema que não tinham no seu radar, no seu plano de desenvolvimento municipal. Enfim, eu acho que esse é uma dificuldade que a gente compartilha e a gente espera se encontrar com as propostas, saídas, rotas entre todos. Nada mais, muito obrigado. Samela, bem, é, eu te dou a palavra agora. Se vocês viram o K, não sei se eu estou pronunciando bem. Thaís colocou o plano do Brasil para todos. Se vocês querem ver no chat, Luiz Henrique nos fez notar que existem vários planos nacionais para essa década na página da Unesco sobre essa década, né? Então tem vários e também Venezuela. Vamos ver se alguém da Venezuela também pode nos fazer uma breve apresentação das características gerais do Plano Nacional da Venezuela. Mas vamos escutar, Samela, o que você nos quer dizer sobre o Plano do Brasil. Se lembrem que tem interpretação, então se vocês querem ouvir Samela em espanhol.
Obrigado a você. Bem, eu não sei se alguém mais do Brasil, como Samela, quisesse mencionar algo. Muito bem, obrigado. Ou seja, quase 5 países então, né? Muito bom. Muito obrigado pela apresentação. E se alguém pudesse apresentar
o plano da Venezuela, já que a gente está nisso, seria ótimo. Assim a gente vai ilustrando tudo que a gente falou, né? Eu não me lembro dos nomes. Victor, você poderia fazer uma apresentação das linhas gerais do plano da Venezuela? Samuel ainda está apresentando. Olá, boa noite a todos. Aqui é Victor Camacho, da Venezuela. Sim, eu estava pensando, não estava pensando na apresentação, mas eu, por acaso, já tenho uma montada. E eu posso apresentar sem nenhum problema, se não for nenhum inconveniente. Deixa eu só procurar por aqui. Não sei se vocês podem ver. Sim, sim, eu vejo bem. Vamos ver do começo. Nós publicamos nosso plano nacional no ano de 2023 e denominamos Plano Nacional de Preservação, Fortalecimento e Revitalização dos Idiomas Indígenas na Venezuela. Essa capacitação eu tenho todo o contexto do que são os idiomas indígenas e seus povos na Venezuela. Não vou ficar muito nisso. O marco jurídico que está vinculado a todo esse plano, esse marco jurídico nacional, a lei de idiomas indígenas, as competências do Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, que forma parte, INDE. Isso eu vou passar rápido. E vamos ver o plano, né? Qual seria a missão do nosso plano? Seria coordenar a ação institucional e propiciar a participação das comunidades indígenas para a proteção e fortalecimento de idiomas indígenas da Venezuela. Sua visão é se constituir como um instrumento efetivo de implementação das políticas públicas para a preservação, revitalização e fortalecimento dos idiomas indígenas da Venezuela. Quais são os princípios mais de objetivos do plano, né? Um, a universalidade, indivisibilidade e interdependência com relação ao tema de direitos humanos, a progressividade dos direitos, a igualdade substantiva estabelecida e praticada, a igualdade e a equidade de gênero, a interculturalidade, a responsabilidade, corresponsabilidade, a complementariedade, a intergerencialidade e a articulação das diversas instituições do Estado, e atenção prioritária a grupos em situação de vulnerabilidade. Isso se refere principalmente a como se constrói esse plano de ação das línguas indígenas com outros planos nacionais. Então, o plano da pátria, os planos da Unesco. Eu não vou ficar muito nisso, como se vincula com o plano da pátria das sete transformações. Nós também fixamos para o nosso plano uns eixos transversais, que vêm a ser as diversas considerações que nós tivemos nas diversas estratégias de ações para esse plano. Uma consideração seria o que que é mulher indígena, meninos e meninas indígenas, a inclusão e participação de jovens indígenas, os sábios e sábias indígenas, para nós, são os mais velhos, os que levam todo esse conhecimento dos povos, os tradutores e intérpretes indígenas, as pessoas com deficiência, o tema do que são as novas tecnologias, as publicações, dicionário, etc. Também o tema da cooperação internacional e dos âmbitos fronteiriços e transfronteiriços. Para o indicador número um dos eixos transversais, a gente tem indicador, por exemplo, uma indígena, a gente tem quantidade de mulheres participantes em oficinas de formação, quantidade de funcionárias públicas participantes em oficinas de formação, e assim, cada um dos eixos transversais, a gente fixou alguns indicadores para ir estabelecendo mais ou menos algumas metas do que foi se cumprindo, o que a gente vai fazendo, né, com relação a esse plano.
Nove eixos transversais, né? Então são nove. E algumas linhas temáticas, mas eu não quero também ficar muito preso nisso. O plano tem cinco linhas estratégicas. A primeira seria a criação de condições favoráveis para o intercâmbio de conhecimento e boas práticas em relação com as línguas indígenas. O segundo seria a integração das línguas indígenas nas políticas públicas a nível nacional. O empoderamento mediante o fomento de capacidade de jovens, mulheres e adultos mais velhos indígenas. O quarto é o crescimento e desenvolvimento mediante a elaboração de novos conhecimentos. E o quinto, aumentar a compreensão, a reconciliação e a cooperação internacional. Para cada linha estratégica, a gente fixa diversas linhas de trabalho, como uma maneira de operativizar todas as linhas estratégicas. Cada linha de trabalho também tem uma ação específica. Por exemplo, na linha estratégica um, temos a criação de condições favoráveis para o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas em relação com as línguas indígenas. Uma linha de trabalho seria 1.1, incentivar a formação sociocultural e linguística. Uma ação específica para isso, há alguns anos nós criamos uma revista dentro do Instituto chamada Aracati Tupi, que uma das ações seria difusão jornalística dessa revista, dessas questões que fosse a cada 6 meses. A publicação de boletins trimestrais, criar oficinas, seminários ou cátedras de formação linguística indígenas. E isso se foi várias linhas de trabalhos para cada linha estratégica e para cada linha de trabalho a gente tem várias ações. Realmente eu não contei quantas linhas de ação são, não contei, mas com certeza são várias. Isso seria em termos gerais, o que consiste o nosso plano nacional. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quer fazer alguma pergunta ou intervenção? Acredito que não. Bem, mas essas, ainda que sejam breves explicações, a construção dos planos nacionais nos dá uma ideia, por um lado, as semelhanças, mas também as suas particularidades, né? Que tem em cada projeto, em cada país. Isso é algo que é muito ilustrativo para mim, né? Nos fala muito, por um lado, da diversidade, mas também das semelhanças das problemáticas que temos que enfrentar como países. A história comum da América Latina, em parte, nos assemelha, apesar das consideráveis diferenças, né? Me chama muito a atenção o que Samela se mencionava do português indígena. Algo sobre isso também foi dito por Altaci ontem, que a gente também já não pode se fixar muito naquilo, mas o que me fez pensar em algo, em como as línguas vão também mudando, vão se modificando, adaptando e até, nesse caso, gerando, né? Me fez pensar no caso que acontece com o espanhol na Califórnia e que é interessantíssimo, se me permitem, como eu mostro rapidamente. Ah, não é aqui, desculpa. Como vai se gerando, surgindo novas línguas, né? Onde ficou? Ah, então eu só vou mencionar. Também não é tão importante, talvez alguns até conhecem já.
Um professor na Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos, um ativista militante da população hispana, latina da região, mas reclamam uma identidade diferente. Segundo eles, são latinos, como eles chamam eles, e têm seu próprio idioma, na sua maneira de ver, né? E difunde, defende, tem muita gente que compartilha esse ponto de vista. Dizem que o que eles falam não é nem inglês, nem espanhol. Então, como resultado disso, ele iniciou e acredito que já concluiu a tradução do Quixote, Dom Quixote, no modo de falar da população latina nos Estados Unidos. Se vocês buscam Dom Quixote Spanglês, vocês podem ver. De acordo com isso, seria uma língua nova, né? Acredito que seria algo como o português indígena, ou seja, uma variedade diferente que reclama sua identidade própria, né? Tem alguns indígenas aqui também que expressamente mantêm formas de pronunciação e de fala associadas à fala indígena, né? E ainda que possam pronunciar, digamos, o espanhol oficial ou padrão, preferem falar assim, né? Por exemplo, dizem fuerte, fuerte no lugar de fuerte e outras coisas, né? Enfim, me chamou a atenção e isso é um ponto que me parece muito interessante em diferentes dimensões nas outras localidades. Eu queria encerrar esse módulo dizendo que, na verdade, a política de linguagem, inclusive esses planteamentos que vimos muito técnicos e numa linguagem inevitavelmente burocrática, né? Pode se reduzir consideravelmente ou colocar num nível muito mais simples. Queria aproveitar para ler um texto muito pequeno de uma linguista intelectual indígena mexicana que recolhe e resume muito bem a política de linguagem em palavras muito simples e muito bonitas. Eu vou compartilhar com vocês. Acredito que seja isso aqui. Acho que sim. Não. De novo, desculpa a minha lentidão. Tô perdido, já não tô vendo vocês. Tem um monte de abas abertas, menos a que eu quero abrir. Acho que tá aqui. É um texto. Não estamos podendo ver. É que eu ainda não tô compartilhando, eu tô só procurando o texto que eu quero ler para vocês, porque eu perdi. Provavelmente. Não, bem. Ah, para mim será importante para ver. Bem, vamos colocar aqui, não é o ideal. Esse algo
As línguas indígenas escrevem sua carta para os Reis Magos? Não, a gente está vendo a sua tela de busca, as suas pastas. Porque disse que está compartilhando minha tela. Agora? Agora sim, agora sim. Ok, desculpem a lerdeza. Eu vou ler porque é bem curtinho. Diz, queridos Reis Magos, esse ano a gente se comportou muito bem. Que bom. Levamos mais de 500 anos nos comportando muito bem, apesar das circunstâncias. Então, vocês vão compreender que nossa lista é um pouco demandante, mas a gente confia na sua generosidade. A língua indígena que está escrevendo. Esperamos que o próximo ano todos os mexicanos saibam como a gente se chama, onde a gente vive e como a gente é ouvido. 2. Nos traga paz para que a gente possa viver com gosto o espanhol. Essa língua que nos cai bem, mas a gente suspeita que obrigam a nos empurrar. A gente pode compartilhar os brinquedos e brincar com ela. Por nós, não tem problema. Queremos que nos deixem ir à escola. Podemos levar nossa mochila cheia de curiosidades sonoras. Não gostamos que as crianças nos tenham que esconder na sala de aula. Há muitos ainda castigam quando convivem com nós, conosco. Livros, a gente gosta muito de livros. Antes sim nos davam livros e agora temos muito poucos. É mais e mais. Seria melhor se pudéssemos dar muitas impressoras para cada um. Assim os livros podem sair em todas as línguas mexicanas possíveis. Um computador com internet para cada uma. Assim podemos abrir blogs, escrever entradas na Wikipédia, ter nossas páginas eletrônicas. A rede poderia se preencher com nossos símbolos. Queremos ter o dom da localidade. Nós gostaríamos de estar em todos os lados, nos hospitais, nos julgamentos, nas praças, sair na televisão e na rádio, mas sobretudo estar sempre na boca das crianças e de todas as pessoas que nos queiram conhecer. Enfim, queríamos ter todos os brinquedos que as línguas como o alemão, o inglês ou o japonês têm. Todas somos línguas e idiomas. Todas temos os mesmos direitos. Sabemos que vem de muito longe e que por isso nossos presentes podem demorar um pouco, mas não vão se esquecer. Isso em mexicano quer dizer não vai demorar muito, hein? Aí deixamos um pouco de água para o camelo, abacate para o elefante e cenoura para o cavalo. Com carinho, as línguas indígenas do México. E encerrando, a política da linguagem é isso. Uma carta aos Reis Magos, um desejo, né? É antes que nada o que queremos, o que desejamos. Essa é a base da política de linguagem e isso é, eu acredito, a parte que corresponde aos povos e às comunidades indígenas. Os especialistas podem, o que a gente pode se encarregar na melhor das partes técnica, como a gente faz isso? A gente pode talvez arrumar, né, a casa. Mas o que que a gente quer? Qual é o objetivo da política? Qual é o desejo que anima o planejamento? Aí ninguém pode substituir os desejos dos povos, ou como é colocado por ela na Carta das Línguas aos Reis Magos, né? E no final das contas é isso. Eu acredito que o que anima, ou pelo menos como eu vejo, né? É assim de simples, quase como um desejo infantil para as línguas e as questões de como conseguir. E pelo que a gente acabou de ver, os planos nacionais de desenvolvimento ou experiência que preste muita atenção nisso, né? Vai ser. Estamos no caminho, acredito, de avançar um pouco mais. Tomara que no final da década a gente veja resultados
mais alentadores. Bem, da minha parte, eu concluí. Com isso, a gente concluiria a parte do módulo 1 com a recomendação de compartilhar e ler os planos nacionais que temos para nos aprofundar melhor, conhecer e intercambiar com as experiências de cada lugar. E também uma sugestão que acho que já foi feita. Eu não sei se todos vocês têm os dados de todos os demais. Eu acredito que essa é uma excelente oportunidade para trocar dados, e-mails para próximos contatos, né? Para fazer redes, né? De intercâmbio, de apoio. Acho que seria útil se não fizeram ainda. É melhor que vocês. Daniel pode ajudar para compartilhar os dados de cada quem de todos. E pode ser a base para uma rede interessante latino-americana nesse campo, né? Ou seja, o que seja, né? Cada qual terá sua necessidade, mas assim vocês podem saber quem se referir na Venezuela, né? Com Vitor, ou no Brasil, ou enfim, nos demais países, né? Bem, esse... algum comentário? Se existe algum comentário rapidinho sobre algo, senão eu acredito que aqui a gente estaria encerrando. Bem, então, muita sorte no que resta do curso e a gente vai estar se vendo e se ouvindo em algum momento, provavelmente. Fernando, não sei se Marta tá aí, Thaís. Talvez possa ficar 5 minutinhos antes de que Daniel venha. Muito obrigado, Ernesto, por esse primeiro módulo. E com certeza vamos te convidar a voltar ao longo do curso, que ainda tem 2 meses mais pela frente. Um grande abraço. Obrigado. Bem, então, Marta, Fernando e Altassi estão por aí? A gente fica mais 5 minutinhos. Daniel também.